Eu fico muito grata ao Eduardo por fazer essa mediação tão especial, e vou passar para a segunda mesa e vou passar a palavra, então, para a. Ela estava aqui na minha tela há um minuto atrás, a Mariana Patrício, que também agradeço muito ela ter aceito fazer a mediação da próxima mesa, em que nós teremos duas apresentações só, então um pouquinho mais, por isso que eu não fiquei tão preocupada com o avanço no tempo, porque são menos pessoas apresentando. E cadê Mariana? Está sem imagem. Ela Mariana, voltou cadê agora, eu você? acho que ela caiu, Ilana. Ela caiu? Ah, então. Acho que ela voltou, ela acabou de Acho que ela voltar. voltou. Ah, então. Deixa eu só aproveitar para agradecer a vocês todos por tudo. Eu vou dar uma saída rápida, mas eu volto, tá? Tá. E Mariana já Até já. voltou também. Até já. Até já. Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Sim, mas se você falar um pouquinho mais alto, vai ser um pouquinho melhor para facilitar. Tá, a minha internet não tá legal, cai várias vezes. Então, qualquer coisa eu vou ficar com a câmera desligada para ver se facilita, tá? Mas já podemos começar? Com certeza. Beleza. Vou abrir aqui minhas anotações. Então, vamos começar a segunda mesa. Agradeço muito o convite para ser mediadora. São dois pesquisadores que eu já conheci as pesquisas, já participaram do Laboratório de Teorias e Práticas Feministas. Vai ser um prazer. Então, é a Tatiana Levin Lopes da Silva, que vai apresentar o trabalho Trajetória como Testamento Artístico, Ação Afeto ou a Construção de um Outro Imaginário sobre o Envelhecimento, pelas lentes de mulheres documentaristas, com supervisão da Ilana e do André Paz, e o Lucas Leal, com a pesquisa Cinema, Internet, Sujeitas Sociais e Novas Construções de Masculinidades, Metodologias para Artes Visuais na Formação Docente e na Prática Pedagógica, com a supervisão da Heloísa Teixeira. Eu vou, então, começar pela Tatiana, porque acho que eu li aqui no chat e foi assim que eles combinaram, ou eu alucinei, que eu perdi as mensagens do chat como caíram. Mas acho que é isso, né? Começamos pela Isso, Tatiana. Tá, oi, Tatiana, tudo bom? tudo. Vou passar para você, então. São 25 minutos, certo? Certo, eu vou até marcar, Tá, se você para a quiser, eu gente aviso não. quando tiver faltando 5 É, também. mas só para não me perder tanto, né? Tá bom, beleza. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Ilana fez esse convite para a gente participar. Eu sinalizei que para mim ainda não era o momento de fazer a apresentação final da pesquisa, mas ela me deixou tranquila, pediu para eu apresentar como estava o processo, e principalmente falar do processo de pesquisa, né? Então, eu fiz uma apresentação aqui para mostrar um pouco, né, de onde eu parti, alguns resultados que eu produzi e o que a gente tem considerado parte do que é uma pesquisa-criação. Eu acho a questão, talvez, principal que eu venho trazer é essa possibilidade de, academicamente, dentro de um pós-doutorado e com a ideia de pesquisa e criação, a gente ter muitos produtos derivados, desde os mais tradicionais no campo acadêmico, que é um artigo científico, até um perfil de Instagram, até uma proposta de um produto audiovisual para ser comercializado em outras esferas, né? Eu vou compartilhar minha tela, aí vocês me dão deixa eu ver, não precisa de som, né, que eu não vou precisar de som, não. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ótimo. Acho que eu vou tentar me deixar aqui pequena e eu não vou conseguir, acredito que eu não vá conseguir ver vocês direitinho, deixa eu ver. Estou vendo aqui a Mariana.
Então, assim, tem eu acho engraçado primeiro o nome da pesquisa, né, gente? Ele é gigantesco, é um nome que eventualmente nem eu decorei, é uma coisa engraçada, mas eu queria dar conta de muita coisa. Eu acho que a minha pesquisa ela tem essa dimensão de ser muitos desejos, né? E ela parte de um lugar muito pessoal, que é uma retomada da minha trajetória enquanto pesquisadora, enquanto, enfim, profissional de alguma maneira, não é só acadêmica, e desse lugar, né, que você se entende envelhecendo, então desse lugar que a gente fala da meia-idade, né? Eu me reconheço enquanto uma mulher que está numa outra fase e que, a partir de um certo momento, percebeu mudanças em si que diziam que eu estava ali na minha, digamos, na minha metade da vida, ou pelo menos eu já estava ocupando uma outra posição. Ser mãe, né? De repente eu era neta, deixei de ser neta, minha avó morreu no processo, sendo uma pessoa influente, e eu queria lidar com esses afetos, né? Essa é uma foto até de capa que já é parte de uma cocriação que eu fiz com uma fotógrafa amiga, está no perfil do Instagram, né, que é o documentarista Afetiva. E aí é o seguinte, eu botei aqui, né, como o nome dessa apresentação, pesquisa criação spin-off e outros babados, né? Porque o spin-off surgiu na minha última reunião com a Ilana, que a Ilana e a Andréia, a gente estava se perguntando o que é resultado de pesquisa, né? E aí eu falando para eles, ó, eu tenho alimentado o perfil de Instagram, mas vocês não estão me vendo muito lá, porque eu tenho participado de editais de produção audiovisual. E aí o André falou, mas isso é pesquisa? Isso é spin-off. Eu falei, realmente, eu não teria como ter formulado coisas se eu não tivesse estado nessa imersão desse ambiente que trata sobre o envelhecimento, ou me permitindo uma imersão pessoal de lidar com o próprio luto em relação à perda da minha avó, que é entrar num apartamento de uma família que está sendo desocupado, com heranças que são, por exemplo, fotografias seculares, as primeiras fotografias da família, que ninguém quer. Ninguém quer essas fotografias. Então, deixa eu ver aqui, passar o meu slide, deixa eu ver se vai dar certo. Pronto. Aí aqui é um primeiro, né, eu voltando a essa história que eu falei, o que é um resultado de pesquisa? Esse aqui é o tradicional que a gente fala, é um artigo que eu publiquei na revista Esferas neste ano, e ela faz parte de uma retomada da minha trajetória no mestrado, né? No mestrado, eu me especializei no trabalho da Agnès Varda. E a Agnès Varda ela tem uma obra muito gigantesca, né? Porque ela começa como precursora da Nouvelle Vague, né? Ou seja, ali, quando está começando, né? Ainda vai começar, Godard vai começar a filmar, Truffaut vai começar a filmar, e ela entra lá como precursora, né? Fazendo uma transição entre fotografia para o cinema. E ela filma até 90 anos. Então, quando eu fui para o mestrado, eu estava com um interesse, que era como olhar a trajetória autoral e perceber como a subjetividade entrava no campo do documentário, né? O documentário entendido como, né, um lugar da objetividade. Eu queria olhar para essa mistura, essa mulher que chegava lá performando, fazendo autorretrato, sendo sujeito, falando de si, enquanto mostrava outros assuntos que poderiam ser considerados mais nobres, né, no campo do documentário, né, mas ela se colocava ali, aquilo me interessava demais. E aí, quando eu volto para isso, né, eu já venho com essa memória já introjetada em mim de que essa mulher envelheceu perante a gente, se filmando enquanto envelhecia. E, para mim, ela sempre foi um exemplo de envelhecimento, porque ela era uma mulher que ela era capaz de focar, né? Fazer uma coisa, isso que eu acho interessante, né? Você foca, quando você se vê, você olha no espelho ali na sua intimidade, né? Que não tem ninguém ali presente, você pode olhar e falar, olha como tá, nossa, tô com cabelo branco aqui, eu não tinha isso. E ela vai lá e ela transforma isso em imagem, né? Quando ela resolve se filmar e mostrar para a gente detalhes, né? Então, eu já vou para a minha pesquisa com essas imagens que ela produziu, né?
Então, aqui eu faço esse artigo, eu delimito, né, o momento que ela começa a se colocar na tela, enquanto que você vê ela enquanto personagem, que é em Os Catadores e Eu, que ela tem 70 anos de idade, e que ela fabrica essas primeiras imagens que me impressionam, que elas são em primeiro plano, é o fio de cabelo, é a ruga, é a mão, a mancha, aquilo me impressiona. São filmes ensaios, então ela está lá, ela vai entrevistar os catadores de lixo e tal, e daqui a pouco ela faz uma digressão e começa a se filmar com a câmera. Antes de filmar eles, ela fala: olha, eu vou usar esse dispositivo aqui, essa câmera, ela dá para fazer muitas experiências, e aí ela começa a se filmar e falar do próprio envelhecimento, enfim. Aos 70 anos ela faz esse filme, As Praias de Agnes ela faz aos 80, aí ela já faz um mergulho na infância, né? E em quem ela vai fazer uma associação com as praias que estiveram na vida dela, ela vai falar da entrada dela no cinema, ela vai falar das pessoas que ela trabalhou, ela vai rever alguns filmes, ela vai falar da morte do marido, né? Que era o cineasta Jacques Demy, né? E tem o Autorretrato aos 90 anos, que não foi o último filme dela, ainda não foi esse, ela chegou a fazer mais um. Inclusive, ela concorreu ao Oscar com um filme que ela tinha feito em parceria com um fotógrafo, né, o JR, e esse que é uma aula, é uma espécie de aula, o Varda por Agnès, no qual ela divide as várias etapas de criação e da história dela. Então, eu falei um pouquinho para vocês, né? Mas aqui nesse texto eu quero ressaltar principalmente essa ideia da câmera que radiografa o corpo, investigando texturas do envelhecimento, né? E essa ideia de configurar o testamento artístico elaborado em vida, porque foi isso que me inspirou, e eu pensei, olha, se a gente olhar para as nossas trajetórias com um olhar afetivo, né, nós estaremos, de alguma maneira, deixando o nosso testamento, né? E se você coloca numa forma artística, que pode ser milhões de coisas, né? Enfim, está ali, está colocado de uma forma mediatizada, enfim, me inspirou e eu queria trabalhar com essa ideia, né? E aí coloco algumas palavras-chave, tem o feminismo que me orientou durante esse tempo todo, né? Eu fui fazer várias leituras, eu não tinha muita leitura na área e eu queria, para falar de mulheres, dar uma olhada nisso, né? Espera um instante que eu vou mudar o slide aqui. Então, para analisar esses primeiros filmes, né, eu dei o nome desses 3 filmes, não foi um nome que a Varda deu, foi um nome que eu dei, Trilogia do Envelhecimento, porque eu conheço bem a obra dela, por ter estudado no mestrado, e eu tenho uns materiais, e tinha lá uma trilogia dos curtas contestatórios, né? E nessa trilogia, em meio a esses curtas todos, né, ela tem esse que é uma preciosidade, que é engraçada a coincidência. Ela tinha 47 anos, a minha pesquisa, eu me situo, eu tenho 47 anos hoje, e quando ela tem 47 anos, é um dos momentos, né, primeiro, talvez seja o primeiro, no qual ela efetivamente fala de envelhecimento. E ela fala num curta, que é um programa, foi feito para televisão, e as mulheres estão o tempo inteiro falando, né, reivindicando um lugar para falar de si, né, é quase um filme manifesto, deixa a gente falar, né, e chega nessa parte que essas 2 mulheres falam, nos deixe envelhecer em paz, né? Então eu peguei isso só para mostrar que a Varda, ela nunca ficou levantando a bandeira do feminismo, mas ela abraçou diversas pautas, e eu considero que até a forma que ela, enfim, toda a carreira dela, ela sempre esteve, mesmo que nem sempre teorizando, passando né, marcando o lugar de uma mulher com um espaço de fala e abraçando pautas importantes. E aí um trecho que eu destaco da minha escrita, né? Estes 3 documentários autobiográficos apresentam pensamentos reflexivos de Varda sobre a vida vivida, sobre a que se está vivendo e sobre a morte já experienciada na perda de alguém amado, ou ainda na que é antevista como destino de todos nós. Essas diferentes temporalidades dão conta da ideia de que o envelhecimento atravessa diferentes fases por meio da vida e não da perda de algo.
E isso é importante para mim, enquanto uma própria a visão do envelhecimento, essa ideia da gente fazer um movimento que é memorialístico, esse movimento que passeia entre gerações, esse movimento de que a gente reflete sobre as coisas, a gente envelhece porque é natural, entendeu? Então, toda a minha pesquisa ela vai no movimento por meio de uma ação, por isso que eu chamo ação-afeto, né, e convoco a gente a olhar de uma forma afetiva para as nossas trajetórias, faço esse perfil do Instagram nessa instigando, mas essa ideia da forma que a gente se porta em relação ao próprio envelhecimento, né, da gente olhar para o envelhecimento, da gente também dar voz aos testemunhos femininos, né, ocupar um certo espaço com os nossos pensamentos. E combater o imaginário negativo de que né, traz uma hierarquia, né? Envelhecer é ruim, ser jovem é o que queremos. Então, esse trabalho que eu faço hoje, por isso que eu chamo de uma ação-afeto. Deixa eu passar esse slide. Então, aqui, para vocês entenderem, porque depois eu vou mostrar algo que eu fiz no Instagram, aqui ela filmando, né, em Jacó de Nantes, não é um autorretrato sobre ela, mas é um momento que o Jacques Demy, ele está com AIDS, ele está prestes a morrer, e ela vai fazer uma cinebiografia sobre a vida dele, ficção com documentário, e em meio aos momentos que ela refaz, né, a infância dele, por meio dos escritos memorialísticos dele, ela filma ele, enquanto ele está no set, ele está morrendo, e ela diz que foi uma estratégia, ela filmava ele de perto para tentar aprender, né, aquele amor, para estar junto. Então, essa forma, se a gente for pensar, em vez de ser algo que eu olho e tem um distanciamento, acho um corpo abjeto, para usar uma das falas dentro do campo feminista, não, é uma aproximação de amor, é um instrumento para chegar perto, é olhar tudo que você puder, aprender o que você puder. E ela faz isso, e aí depois ela vai até elaborar em Varda por Agnès, que ela, mesmo sem saber, depois ela vai reproduzir de alguma forma a forma que ela olha para ela. Então, aqui é Os Catadores e Eu, ela está com 70 anos, ela começa a fazer os experimentos com a câmera digital, né? Primeiro ela vai filmando os cabelos, depois ela vai filmar a pele da mão, e ela traz essa fala, né? Não é ó raiva, não é ó desespero. Não é velhice, minha inimiga, talvez seja mesmo velhice, minha amiga, mas ainda assim aos meus cabelos e a minha mão que me diz que o fim está próximo. E aí ela volta ao tema dela, ela vai continuar a viagem pela França para filmar os catadores de lixo, os catadores de objetos, de alimentos, enfim, tangencia, né? Porque eu acho isso, a gente vai envelhecendo, a gente de vez em quando pensa no assunto, mas é a ideia da vida em ação, seguir em frente, não ficar preso, né, imobilizado, né, com medo de envelhecer. E aí aqui, só para mostrar o meu perfil, é aí que eu começo, é um dos primeiros posts, né, e eu chamo aqui a lente mágica, e aí vou explicando que é uma lente imaginária, quase uma lente de aumento para revelar a metamorfose. Né? Então, eu faço de propósito, eu tiro uma foto de algo que eu estranho em mim. Eu não era assim, mas faz parte de mim. Então, eu olho para a metamorfose, né? É um olhar afetivo mesmo. Eu olho para mim e me reconheço mesmo, né? Vou me reconhecendo aos poucos. E aí eu falo, né? Minha estratégia é mergulhar nessa metamorfose. Eu anuncio isso para, a partir daí, eu poder fazer a experiência que eu quiser, né? E aqui também inspirada por essa ideia de radiografar, escanear o corpo, eu faço mais umas fotos, né? Assim, quase em macro, para olhar coisas que eu estranho. Mas nessa ideia mesmo porque quando a gente está sozinho, a gente se olha, então é mais externando, colocando para a gente refletir, olhando para a metamorfose, né? A Simone de Beauvoir
vai falar muito disso, de encarar o avatar com antecedência, todos nós envelhecemos e existe uma crise de identificação no momento em que você se vê diferente, mas você não trabalha, você não elabora o seu envelhecimento. Então, é muito nesse sentido que eu vou trabalhando algumas questões aqui no meu trabalho. Aqui já foi uma leitura mais livre, né? Eu quis tirar, uma hora me deu essa ideia de tirar foto das minhas cicatrizes, eu chamei de cicatrizes do percurso, né? Cada uma foi em um momento, eu tenho de infância, né? Eu tenho várias etapas da minha vida, esse mês de unha de gata não tem um ano, né? Aí tem a cicatriz da cesárea, tem, enfim, né? Ainda essa ideia de o nosso corpo conta uma história. Aqui, né, uns momentos no perfil que eu vou trazer a minha trajetória, uma foto de quando eu fazia teatro e trabalhava no estúdio de fotografia, e eu posei para uma capa da Sony, eu era uma cantora de rádio, e aí eu tenho uma questão nesses perfis do Instagram, inclusive os que eu sigo, que é uma questão geracional. As pessoas escrevem, os textos são textões, né? Então, tem isso que eu detectei nesse microcosmo que eu acompanho dessas mulheres mais velhas e que querem falar o que pensam, né? Então, aqui é um espaço que acabou que eu estou exercendo essa escrita de si, feminina, né? E muito nessa ideia, eu fiz o curso estava fazendo o curso da Márcia Tiburi e relendo, né? Lendo, conhecendo escritoras feministas que sempre defendem essa ideia de ocupar o espaço, porque houve uma espécie de memoricídio das vozes femininas. Então, a gente tem que escrever, a gente tem que botar para fora, e eu venho trabalhando também essa liberdade, né, que para mim é interessante. Escrever academicamente, ok, mas daí a parar para... Eu nem estou vendo aqui, eu queria ver o tempo. Tá, vou ter que correr, senão não vou chegar na outra parte. Peraí. Certo, aí um primeiro spin-off, só para mostrar para vocês o tipo de material que eu estou me deparando nessa ideia de ir atrás do meu passado. Isso é um gravador que tem, acho que a voz da minha avó. Tem um especialista aí que a gente achou que vai tentar tirar a mídia. Aí é um filme, película, que eu ainda não assisti, que eu achei no cofre do meu avô. E é sempre essa ideia, o que que a gente faz com o nosso passado, né? Como é que eu quero narrativizar esse passado. Então, eu escrevi um roteiro, um documental, estou com até uma consultoria da Sandra Kogut, se eu aprovar, né, para curta-metragem, que seria a ideia de poder trabalhar essa temática do envelhecimento e essa visão intergeracional, e, enfim, tentar trazer algo de universal nessa ideia de você mergulhar no arquivo da família, contar histórias e resgatar essas coisas que se perdem. Olhem as fotos, ninguém da minha família quer. Quer dizer, minha avó e meu avô, né? E aqui tem uma que chega a estar escrito mamãe, que eu nem sei se de fato é minha avó, é uma coisa louca. Tem outra que já tem minha mãe e minha avó, né? Minha mãe, não sei, enfim, não dá nem para sinalizar aqui para vocês. Deixa eu correr para o resto, porque agora eu vou entrar documentos que eu achei que no curta mesmo eu quero contar a história das mulheres, porque nos documentos que eu achei existe desde um momento que a mulher ela é propriedade do marido, né? Você vai entrar num documento oficial, ela é esposa, ela não é a pessoa mulher sozinha, não, ela é esposa. Então, encontrei documentos que, quando minha avó casa, mesmo documento de identidade, está escrito esposa, né? As descrições dos traços, então a ideia de o quanto parecemos com os nossos parentes, essas mulheres, essa ideia matrilinear, teve muito esse meu desejo de contar uma história desse lugar. E aqui, o segundo, essa eu vou mais rápido, é um mapeamento que eu faço no Instagram, eu até apresentei no Laboratório Feminista, foi uma sessão bastante movimentada, com algumas inquietações que me trouxeram pensamentos interessantes de mudança de corpos, ou de como defender o lugar que eu estava, né, o que eu estava mapeando, porque, obviamente, eu não consigo dar conta de mapear todas as visões de mulheres, todos os feminismos possíveis, e claro que questões de raça, de classe vão aparecer. Eu não vou contemplar tudo, e foi uma das questões que apareceram lá no Lab Feminista, né, com as alunas.
Mas mesmo assim eu mudei um pouquinho o corpus. Aqui são algumas influências, né, que eu passei a seguir. Aqui só para mostrar para vocês o tipo de debate, então esse é bem antigo, mas é o que como se parece, né? O que é uma mulher de 50 anos? Então a ideia de que a gente não tinha, eu acho que agora a questão bombou, né? Mas há 2 anos atrás a gente não tinha tanta visibilidade para essas diferentes belezas, né, do envelhecimento. Eu acho que a gente realmente agora com resultado de BGE, coisa no mundo, longevidade, não tem nem para onde correr. Então, a gente está entrando num trabalho com imaginário mais plural, tá? Aqui eu quero só para falar para vocês o seguinte, né? Essa capinha que eu fiz foi uma apresentação num congresso que eu fiz aqui em Salvador, que é um congresso internacional latino-americano. E eu botei esse nome provocativo, Me Chame de Mulher Madura, porque no início, eu já falei com algumas influências, no início, para mim, era mulher de meia idade, e elas estavam discutindo muito a terminologia, como elas queriam ser chamadas. Isso apareceu em vários posts, respostas de seguidoras, e eu lá, na minha visão cartesiana de pesquisadora, mas é apenas uma mulher de meia idade, elas têm medo de ser chamada assim, qual é o problema? E aí depois eu parei e pensei, pô, elas estão dizendo que querem ser chamadas assim. Se eu vou fazer alguma transição até um movimento feminista, eu tenho que primeiro entender que a revolução é pela linguagem. E se elas estão pedindo, estão querendo ser chamadas de mulheres maduras, eu vou incorporar isso. Por que não? Né? Então, aqui é só um post que ela levanta. Inclusive, a gente conversou antes dela soltar esse post, essa influencer. Eu perguntei para ela como ela queria ser chamada, que ela achava de meia-idade. Ela falou: não, eu não gosto dessa terminologia, até porque meia-idade não é uma coisa, cada um vai morrer numa idade, não dá para definir. Começou todo um papo. E ela, a principal argumentação é: eu estou inteira na idade que eu tenho hoje. Então, eu topei essa e comecei a usar a ideia da mulher madura, né? Aí uma que é o que eu sempre digo: minha idade é inteira, nada de meia, não gosto de minhas palavras, intenções, desejos, amores, amizades, tudo deve ser por inteiro. Aqui, só para mostrar para vocês, só um exemplo de um outro post, porque eu notei nesses 2 anos, por exemplo, que até questões que antes não estavam no cenário que eu estava acompanhando o brasileiro, começaram a aparecer, né? E até nas influências estrangeiras, que é, por exemplo, não ter muito estudo relacionado à menopausa, atravessado por raça, e aí isso até começou a aparecer mais em algumas influências que queriam ser mais inclusivas e trabalhar também questões interseccionais. Aqui, viu? Aqui, Patrícia, Mariana, essa vai. Lembra o que aconteceu? Aconteceu no dia que eu fiz a apresentação, tinha uma situação muito difícil, que estava tendo uma intervenção na Maré, as alunas não conseguiram ir para a aula, elas estavam no online, e na hora que eu comecei a falar envelhecimento, já botaram lá corpos pretos não envelhecem. Os ânimos estavam muito acirrados, né? E para mim foi difícil, que eu fiquei, uau, eu nem comecei a falar. Mas esse é um exemplo de uma influencer muito bacana, que está bombando, que começou uma das pautas, né, dessas mulheres é: o que eu posso fazer na idade que eu estou? Posso fazer tudo, inclusive mudar de carreira. Ela começa quase perto de 50 anos, uma agência de creators negros, né, e já está tipo rodando o mundo para falar de inovação. E aqui ela está na TPM falando: eu sou uma mulher negra do extremo da Zona Leste de São Paulo, e ela fala, né, minha avó morreu com 63 anos, foi o máximo que a minha família chegou, então envelhecer para mim é uma questão de honra, é ato político. Isso aqui eu passei a incorporar nas minhas apresentações. E aqui, já chegando ao fim, só para mostrar para vocês, esse é um spin-off, né, que eu não tinha nem mostrado para a Ilana. Acabou que eu elaborei uma série, já até fiz o registro autoral, que é a Maduras. Eu falei que eu ia abraçar a terminologia, e Maduras, aqui é só mostrando, a apresentação já está feita, eu tenho até um encontro aqui no Nordeste Lab com alguns players, a gente está apresentando o projeto, mas só para mostrar
que a pesquisa que eu tenho hoje, por exemplo, quando eu vou apresentar para qualquer pessoa, o que eu sei hoje é porque eu estou há um tempo mapeando as redes e chegando aos materiais certos para entender o que está acontecendo com a mulher nessa idade. Então, eu tenho uma série de dados, aqui é só para mostrar, né, que eu botei uma coisinha na apresentação, né, que faz parte até de você justificar porque é importante o trabalho. Aqui só para mostrar uma das ideias que eu defendo, que é o Maduraverso, porque as pautas são específicas, né? Existe uma comunidade, as pautas são específicas. E aí, por meio dos discursos, eu mapeei um perfil, né? Quais são as temáticas do Maduraverso. E aqui, para finalizar, só para mostrar para vocês, eu tenho o desenho da temporada, né? Isso tudo foi mapeado nas redes. Eu estou há 2 anos mapeando essas redes. Então, peguei muitas coisas interessantes. Ó, não é a menopausa da sua mãe, para falar como essa geração é a primeira que quebra o silêncio sobre a menopausa, que está pedindo para falar, que está exigindo políticas públicas, né? Então, existe hoje um movimento muito interessante nesse sentido. Aí trago, por exemplo, eu estou dando só um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Que a menopausa é entendida como a adolescência da velhice também, né? Tem esse momento de entrada, o ponto de virada aos 50 anos, aí tem um momento que eu apresento a rede das influências, não existe menopausa tamanho único, porque são muitos sintomas, 34, cada mulher vai viver do seu jeito, aí algumas informações sobre sintomas e o que fazer, fatos e mitos, reposição hormonal, será que somos todos etaristas? Só para vocês entenderem algumas pautas. E é isso, eu cheguei ao fim. Super obrigada, Tatiana. Acho que vai dar muito pano para conversa, mais um encontro aí, que bom saber que aquele o outro, por mais difícil que atritoso que tenha sido também, que tenha tocado, né? E vamos ver o desenvolvimento da sua pesquisa. Eu vou passar agora para o Lucas, aí depois no final a gente conversa todo mundo junto sobre as duas, pode ser? Lucas está por aí? Aqui. Beleza, Lucas, Show. você tem 25 minutos também, tá bom? Tá, beleza. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a tela. Vocês me ouvem bem? Tem. Eu dei uma corrida rápida aqui, que tá uma reforma aqui do lado. Enfim, o cara tava com a maquita aqui, eu fui aqui rapidinho. Coisas da vida. Eu também adiantar vocês ontem, eu tava péssimo. Hoje até voltei mais cedo do trabalho, não consegui também ver as outras. E por isso que eu pedi a Tati, né? Porque eu tava criando forças aqui para poder estar falando com vocês. Mas eu acho que isso é uma coisa que me persegue, porque no meu doutorado eu defendi com Covid, enfim, vamos lá. Igual a Tati, que eu estava ouvindo a Tati falar, o meu título também é grande, porque eu também queria dar conta de muitas coisas, e aí acaba que eu estava relendo o material e tal, deixa eu ajeitar aqui o negócio. Eu estava relendo o material e não sei se dei conta de tudo, claro, mas é algo que me representa. Então, fiquei feliz com o resultado, com as coisas que eu consegui fazer na medida do possível. Eu pensei em alguns formatos para apresentar aqui, inclusive aplicando com vocês a metodologia de artes visuais na formação docente e na prática pedagógica. Mas eu acho que eu vou deixar mais a fala para poder falar as conclusões que eu tive na pesquisa. E no material depois durante a conversa aqui, eu boto os links dos vídeos que eu utilizei na formação docente e os vídeos que eu utilizei na prática pedagógica. Então, tá no título isso, não era inicial essa proposta, vou compartilhar aí com vocês, não era essa proposta inicial, era, na verdade, a ideia antes era só de formação docente, mas vocês estão vendo aí Tá aberto, né? Também queria falar que eu não gosto muito de fazer PowerPoint e tal, porque você acaba perdendo algumas coisas e, enfim, eu, não criticando a galera, mas eu nunca gostei de fazer. Eu falo para os meus alunos na faculdade que eu gosto de ir zapeando o texto. E aí aqui eu vou falando, eu anotei umas coisas separadas e tal, tudo bem. Mas eu não fiz o PowerPoint.
primeiro, essa coisa da formação docente na prática pedagógica, isso é um dado importante da pesquisa, porque eu tentei colocar, desde que eu entrei, em maio de 2021, até quase novembro de 2021, eu tentei autorização na prefeitura para fazer os cursos para os professores da prefeitura. E aí, já adianto que não consegui autorização, eles falaram que não tinha espaço no calendário, tal, porque já tem as formações previstas para os professores da prefeitura. Beleza. Uma outra coisa também, que depois eu quero disponibilizar, Ilana, esse relato, porque tem coisas bem importantes que a gente às vezes não fala, e eu fiz questão de falar, e aí foi uma coisa até que com a Heloísa eu perguntei a ela, é mais importante ter o nome da escola onde eu apliquei a atividade, a prática pedagógica, ou é mais importante eu falar sem ter medo das coisas? Porque a prefeitura até me autorizou a falar, mas eu preferi fazer os relatos. Então, nesse material, pessoal, tem um pouco da rotina dos educadores que trabalham em favelas, no Rio de Janeiro, tá? Eu acho bem importante. A escola que eu apliquei essa metodologia é uma escola que fica, ela, para ser bem sincero, é a pior escola da rede. É a escola com os piores números. Por quê? Porque ela fica no meio de uma favela, dentro mesmo, quase 3 quilômetros de uma favela. E para você entrar na favela, primeiro que só abre de 6h30 lá. A aula começa às 7h30. Isso tudo está no relato, tá, pessoal? Então, para eu poder ter autorização de ir para lá, eu ficava esperando mensagem das coordenadoras: hoje vai abrir a favela, a gente vai. Tum. E aí eu ia. Então, eu moro a cerca de 50 quilômetros desse lugar, eu ia de moto, então eu ia voado para chegar lá em 1 hora, que a aula começa às 7h30, eu descia para pegar a moto de 6h30, depois que autorizavam. Eu fiz a pesquisa de fevereiro a maio desse ano, de 2022, essa parte da prática pedagógica. E de fevereiro a maio desse ano, nós tivemos 7 operações, tendo 19 dias letivos sem aula. Isso em 3 meses de aula. Então, assim, praticamente metade dos dias não tinham tido aula, porque eu acho que eram 45 dias, 19 a gente não teve aula. Isso é um primeiro ponto bem importante, do quanto eu tomei para mim aquelas crianças e tentei fazer o máximo possível para que elas se inserissem no mundo artístico. Isso era uma ideia minha. Além disso, tem toda uma rotina dos trabalhos que eu tenho que fazer com os alunos na sala de aula, de português, matemática, tal. E eu encaixei na grade a questão artística, cinema e outras coisas que eu fazia, a partir das atividades de lazer e cultura, né? Criei uma grade e nas sextas a gente trabalhava isso. Antes de chegar lá, eu fiz todo um trabalho para entender como que eu ia trabalhar com as crianças isso. E aí eu vou mudar aqui de material, porque fica mais fácil para mim, tá? Eu anotei outro aqui. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Dá para ver aí a tela? Eu tinha um A cronograma, gente né? está vendo um texto um texto na tela. Tá, eu mudei, uma Internet é tela. Então, sujeito eu tinha esse cronograma para fazer as atividades. Eu pensei 3 cursos de extensão para formação docente. Eu só consegui fazer um desses cursos, que foi com o pessoal do Laboratório Feminista, com a Mariana Patrício. Nesse material também tem a estrutura que eu pensei. Então, eu fiz toda a investigação de filmes, eu já vinha fazendo isso, porque esse pós-doc é uma parte do doutorado que eu não utilizei, né? Eu fiz essa pesquisa, um pouco dessa pesquisa no doutorado. Primeiro eu apliquei um pouco dessa metodologia na UF, que eu era substituto, e depois eu apliquei no estado de Pernambuco, numa escola técnica que eu trabalhava lá no curso de lazer. Dentro do curso de lazer, eu inseri essa atividade de cinema para discutir questões raciais, questões de gênero e sexualidade.
Então, esse era o montante da minha pesquisa, questões raciais, gênero e sexualidade. Então, também tenho 2 artigos publicados, também tem o link aqui. Então, a pesquisa não veio do nada, veio já desse universo, e por isso que eu pensei na formação docente, porque acho que até o Vitor falou uma coisa aqui sobre masculinidade, né, que as pessoas não estão acostumadas com esse tema, por exemplo. E tem outros. A própria. Eu nasci em 86, em 86 a gente chamava GLS. Se eu chegar numa discussão hoje de gênero e sexualidade e falar GLS, eu acho que as pessoas não vão nem entender, ou vão me achar até antiquado. Então já se mudou, aí se mudou para LGBT. Por quê? Porque o gay é o homem, né? Então aí o homem está sempre na frente das mulheres, aí colocaram o lésbica na frente. Agora LGBTQIA+, enfim, essas nomenclaturas também vão mudando, os conceitos vão mudando, e eu sentia, principalmente eu senti isso na UF, quando eu dei aula, que a galera era despreparada, né? Os meus pares, os professores eram despreparados, então por isso que eu tinha pensado inicialmente para a formação docente. Já pensando que eu estava para ser convocado nesse concurso, eu fui convocado no final de 2022. Eu já pensando que eu ia ser convocado para esse concurso, eu pensei o projeto para a formação de professores na educação básica, que aí, na prática que eu tive lá em Pernambuco, no ensino técnico, eu percebia mais ainda que os professores da educação básica não conheciam, principalmente os homens, esses temas. Na experiência da educação técnica, a galera, quando eu conversava e tal, primeiro, quando ia falar, vamos discutir questão de gênero, sexualidade, não sei o quê, a primeira coisa que se vinha, isso é coisa de gay, né, tio? Eu não quero discutir isso não, porque na escola técnica tinha muito aluno evangélico também. Então eles não queriam discutir isso, que não sei o quê, não sei o quê. Então isso me motivou mais ainda, porque o Estado é laico, não é isso? Então eu fiz, poxa, essa galera não quer discutir, mas a gente vê tanta coisa feia acontecendo nos lares cristãos brasileiros, que eu acho que a gente precisa discutir isso. E fui amarrando as ideias, pesquisando, não consegui encaixar isso no meu doutorado. Eu tinha um material enorme, vários filmes que eu selecionei, blá, 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 e eu queria aproveitar esse material. Então, eu fiz o projeto para estar aqui. Vou dar uma adiantada, eu falei 10 minutos já, né? Vou dar uma adiantada para falar algumas coisas do que eu produzi aqui no curso, tá? Primeiro, eu tenho a ideia do curso, ó, lá no finalzinho aqui, se vocês verem aqui desse cronograma, a ideia era ter um relato final e um documentário com base nos 3 cursos que eu tinha pensado. Como eu Não só está fiz mostrando o cronograma, não, né? Não tá? Não, cronograma não, tá o texto só. Deixa eu abrir de novo, então. Porque como eu mudei aqui, eu acho que não foi. É isso aqui mesmo. Tá. Eu pensei que estava mostrando o cronograma para vocês. Mostra o cronograma, não mostra agora? Tá. Então, lá no finalzinho do cronograma, a ideia era ter o relatório final que eu fiz. Agora sim, Lucas, agora está aparecendo. Beleza. A ideia era ter esse relato final que eu fiz, e a ideia era ter um documentário com base nos 3 cursos. Eu não fiz os 3 cursos, eu fiz um curso. E nesse meio tempo, de 2021 até 2023, eu também estudei outras coisas, estudei outros autores. Quando eu fiz artes cênicas, eu também tinha uma ligação com essa coisa da arte ser muito... As pessoas quererem muito um produto artístico, eu quero um produto e tal. E eu cheguei nos estudos de cinema sobre o filme Processo. Eu fiz, cara, é isso aqui. E dentro da metodologia da pesquisa, ali no resumo que vocês viram, a minha ideia era trabalhar com cinema na internet. Isso eu vou explicar rapidinho. Primeiro, se está na internet é público. Eu não preciso... Isso no YouTube, né? O YouTube é você na TV. Então, se você bota lá, o YouTube não deu nenhuma zica, nada com seu vídeo, ele está público, ele pode ser usado, você só cita, bota o link e acabou. Então, essa era uma primeira coisa. Caramba, o quanto que a internet tem de possibilidade para as pessoas e vamos utilizar isso. E aí, eu pensando nisso, todos os filmes, então eu pedi indicações para a galera, até aqui no curso também pedi, uma galera indicou, eu já tinha alguns vídeos,
E eu fiz um esqueminha no primeiro curso, né? Oh, meu Deus, por que tá... Não era isso que eu queria abrir, não. É uma parte do conceito. Não sei por que não está indo isso aqui. Enfim, eu tinha uma ideia de como utilizar esses filmes e também de como eu iria divulgar o material que eu estava produzindo. Era isso aqui que eu queria abrir para vocês. Então, assim, eu pensei esses 3 cursos. O primeiro era cinema, gênero e educação, penso logo filme. Esse foi esse que eu apliquei. Tinha outros 2 cursos que eram cineastas mulheres, transexuais, transgêneros, ciclo de cinema, tudo. No documento eu explico como seriam todos. E o terceiro, movimentos sociais e prática com cinema documentário. Então, como eu apliquei só uma vez, e eu tentei fazer nesse único curso que eu apliquei, esses 3 conceitos. E com os alunos também, na prática pedagógica, tá? E aí, pensando na conclusão do projeto, do relatório, editando as imagens, vendo, revendo, eu achei interessante não concluir um documentário, não concluir uma obra. Eu tinha um canal já com o meu e-mail, que eu não usava muito, o meu e-mail profissional de professor, e eu criei uma lista, e aí eu vou depois compartilhar com vocês aqui, quem quiser ver, onde tem o filme processo. Então, tem as imagens do curso que eu dei, e eu também entrevistei a Heloísa. Aí a entrevista da Heloísa vai ser lançada hoje, às 18h30, porque era depois daqui, né? Depois daqui, às 18 horas, então 18h30 vou divulgar. Então lá tem as imagens do curso que eu fiz com o pessoal do Lab Feminista, da FRJ, que a Mariana coordena. E tá lá as imagens, tá, Mariana? Eu acho que eu já tinha te mandado esse link também, mandei para as meninas e tal. Aí eu peguei a autorização, tudo bonitinho, a gente fez tudo bonitinho. E com Põe as aqui crianças. no chat de novo, Lucas, para as pessoas, porque não dá para copiar da tela. Sim, eu vou botar depois. Quando eu acabar a apresentação, eu vou botar os Tá, links, tudinho, tá? beleza. Lá tem a entrevista, aí tem um pouco de como foi o curso. Eu falando, eu explicando algumas coisinhas dos conceitos e tal, de tudo que eu tô falando aqui para vocês. Não tem as imagens das crianças. Não gravei as crianças, não pedi comentários, não fiz nada muito específico com as crianças, porque eu não utilizei o nome da escola nem o nome das crianças. Eu cito uma rede municipal no Brasil, enfim, para que eu pudesse fazer o relato e contar as coisas que eu estou contando a vocês. Dentro dessa... Aí, enfim, eu apliquei esse curso, tá, Mariana? Então, assim, esse curso não foi à toa. Depois daquele curso, eu tive todo um processo de investigação maior e tudo mais, e comecei a olhar outros filmes e tudo. E até uma coisa que a Tati fez, eu também fiz, só que eu fiz com YouTubers. Em vez de ela pega influências, né? Então achei isso bem bacana também. E aí eu peguei alguns canais do YouTube, peguei o Plenarinho também, que é um canal do governo, que lá tem algumas coisas bem legais e é para a idade. Isso é uma primeira coisa que eu queria falar com vocês. Quando a gente vai fazer atividades nas escolas, a gente tem que pensar muito no que está sendo dito no filme, as imagens que tem, porque isso pode te trazer algum problema com a direção, com a gestão, e aí, como é na prefeitura, isso vira uma ouvidoria e processo administrativo, milhares de coisas. Então, eu tive todo esse cuidado. Então, as imagens que eu uso para fazer a metodologia na formação docente não são as mesmas da prática pedagógica com as crianças. Tá? As crianças têm entre 6 e 10 anos. Nessa minha turma, na turma desse curso aqui, eles tinham 9, 10 anos, era o terceiro ano do ensino fundamental 1. Tá? E aí eu pensei, eu fiz umas anotações aqui, só para eu ir rápido. Primeiro, eu queria a gente pensar no cinema como essa coisa da comunicação. A minha ideia de utilizar o cinema como cultura, como comunicação, mas como um expoente de discussão política. Então, também preparei os alunos muito nisso, né? Eu vou fechar aqui, porque daqui a pouco eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu tenho quantos minutos? 5 minutos? Eu tenho? Tenho 5 minutos, tá? Para encerrar. Então, assim, do que eu trouxe para vocês hoje aqui, é que a gente tem uma gama de possibilidades nas redes. E também uma coisa, assim, vou voltar um pouco. Quando a Heloísa, eu entrevistei a Heloísa, tem uma fala dela muito importante, porque eu pergunto, a primeira pergunta
a Heloísa é como que a gente vai lidar com os movimentos sociais, as pessoas, a população em geral, fora da academia. Ela falou, você tem que ver a demanda. O que é que esse local quer? O que é que aquelas pessoas... Então, você tem que conversar com elas, perguntar e tal. Então, depois do curso que eu tive com vocês, Mariana, isso no final de 2022, eu comecei o ano com eles, de fevereiro a maio, eu fui conversando com eles, fui criando a rotina. Primeiro eu inseri umas atividades de circo, depois umas atividades de teatro, depois eu levei um filme também. Antes do filme eu comentava algumas coisas, colocava no quadro. Então fiz toda uma preparação com as crianças, mas ainda assim o cinema ele foi utilizado, não sei se isso é bom ou não, eu acredito que alguns autores, ele foi utilizado como um mecanismo, né? Eu conduzi, eu fiz a condução. E aí fica muito, eu fico com essa coisa na cabeça, porque a Heloísa me falou isso, ela falou, estudo com cinema dirigido tem muitos por aí. Você leva um filme, você vai pensar o tema e aí vai isso. Então, antes disso, eu também fui vendo o que é que minhas crianças curtiam, o que é que estava acontecendo no momento e tal, não sei o quê. Aí teve a discussão indígena no Brasil também, porque estava perto da época do Dia dos Indígenas e tudo mais. E aí, dentro dessa discussão do cinema para levar uma condução, eu também levei aquele filme Tainá para as crianças. Isso não estava previsto, né? Porque as crianças também queriam ver alguma coisa, e é um filme de criança, é um filme bonitinho também e tal, não sei o quê. Então, no dia com as crianças, foi um dia de cinema, onde eu fiz pipoca, eles levaram lanche e tal, não sei o quê. Também foi um entretenimento, mas a gente também debateu temas. Eu vou compartilhar só para finalizar aqui o relatório, porque eu queria mostrar um negócio para vocês. Vem aqui, vem aqui. Esse é um desenho que eu fiz com eles. Aqui foi a salinha que eu preparei. E aí não tem a foto dele, não tem a foto da escola. O Aí fiz desenho a gente não viu. Passou muito rápido. Passou muito rápido. É porque a gente Aí, estava lendo o livro do Lázaro Ramos, que é o Caderno de Rima do João. E aí eu fiz essa atividade que eu coloco o corpo da criança, desenho e tal. E esse é o João, do Caderno de Rimas do Lázaro. Eu até mostrei para o Lázaro, que eu fui gravar um filme com o Lázaro. Aí falou, caramba, que massa. Aí ele mandou um vídeo para os alunos, para os meus alunos da escola, ficaram doidos, foi uma loucura. Aqui é a preparação, mas nem era isso que eu queria mostrar para vocês. Enfim, tem um quadro aqui. Tá. Aí tem todas as explicações aqui. Tá. E aí foi isso que eu fiz um cartaz bonitinho, chamando para o cinema. A gente colocou nos grupos um dia antes, que eu fiz no dia 11 de maio. No dia 10 de maio, a gente teve uma operação lá e eu não consegui dar o cartaz impresso para eles, mas mandei no grupo. Então, assim, ainda que a gente tente fugir um pouco dessa ideia de você está conduzindo as pessoas para um debate através do cinema, também outros estudos que eu fiz, e até sobre internet, coisas que estão na internet, e todo o momento político que a gente vivia em 2022 e ainda em 2023, precisava de uma mediação nesses conhecimentos também. Então, uma das coisas que eu queria deixar aqui de registro é a importância. Quando você vai utilizar para uma didática, um material, você tem que ter o conhecimento sobre ela. Então, assim, eu vi milhares de filmes. Eu fiz eu conversei com muita gente sobre o que é que eu ia fazer e eu vi os vídeos várias vezes. Tá? Então, se tinha alguma imagem e tal, então eu tive todo esse cuidado de pensar a idade, pensar tudo mais. Para registro aqui, eu queria também dizer assim, que não foi muito simples fazer essa atividade, porque por tudo que eu estava vivendo na escola, e acabou que em maio eu tive eu não aguentava mais, galera, acordar e ficar esperando se a favela ia abrir. Eu queria relatar isso para vocês. Eu não conseguia dormir, não conseguia acordar. Eu não conseguia fazer mais nada, eu não queria ver ninguém quando eu voltava do trabalho. Eu não tinha cabeça mais para nada. Um desses dias que eu estava lá, isso está no relato, foi um dia que o Caveirão entrou na favela, ficou na frente da escola. A gente estava descendo para o refeitório, teve vários tiroteios. Então, assim,
Teve tiroteio, o cara, o chefe da favela foi preso na frente da escola. Eu fiquei 1 hora lá no refeitório com as crianças. Eu entrei num estágio de, caramba, qual é o meu papel? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí eu ficava naquela, não vou abandonar essas crianças, mas eu estava esquecendo de mim. Então, nesse processo de pesquisa, eu consegui me resgatar. E aí fui na prefeitura e consegui ir para uma outra escola. Eu fiquei afastado 15 dias. Eu estava com uma ansiedade enorme, não conseguia fazer mais nada. E até hoje eu penso nessas crianças. Eles se amarravam em mim, né? Era o tio que eu brincava pra caramba. E eu fico pensando como eles estão hoje. Para mim foi fácil, né? Fiz lá um trabalho, não consegui e sair. Não foi fácil, tá, galera? Então, assim, eu sou afetado até hoje por isso. Mas eu acredito que um pouquinho, a voz já ficando embargada aqui, mas um pouquinho que eu tive ali com eles, eu dei um pouquinho a mais. Teve criança ali que eu levei perna de pau que nunca tinha visto uma perna de pau na vida e estavam andando em perna de pau. Nunca teve ninguém que abraçou eles. Vamos conversar hoje. Eu conversava com eles, vendo esses filmes com eles. Eles também falavam, depois dos filmes, né? Eles falavam: minha prima passou por isso, foi abusada não sei aonde. Então, assim, você vai ouvindo essas coisas, isso te afeta, porque são crianças que não tem nada ali além da violência, né? Então, assim, da conclusão que eu tiro desse projeto, desse primeiro ano que eu consegui concluir, é que a gente precisa mudar alguma coisa aí nesse nosso Brasil, que a desigualdade é demais, tá, galera? Então, assim, muito bonito eu estar aqui falando, peguei meu relatório de um pós-doc, não sei o quê, que bacana. E como é que tá minhas crianças lá, sabe? Eu lembro do nome de cada uma, até hoje. Então, eu acho que não foram elas que se impactaram tanto, fui eu, tá? Assim, só para não render mais, assim, depois eu vou botar os links aqui, vou ajeitar o relatório lá e mandar para divulgar. Mas, assim, quando a gente vai fazer um trabalho, e aí uma pesquisação, você se envolve. Então eu fiquei fevereiro, março, abril, maio com eles. Chegou um momento que eu. E eles estão lá a vida toda, né, com isso. Se eu conseguir fazer alguma coisinha mostrando, porque aí eu discutia com eles, eu ia mostrar para vocês, mas eu acabei passando. Eu discutia com eles movimentos sociais, quem cuida da criança, porque tem um negócio dia dos pais. Lá a maioria não tem pai, nem, enfim, muitos são criados pelos avós. Então a gente faz o dia que quem cuida de mim. Aí eu ia discutindo. Quem cuida de mim? A escola, a família, a religião, a escola, não sei o quê, não sei o quê. Então fui discutindo com eles tudo isso antes de chegar no dia de cinema, tá, pessoal? Então, foi fevereiro, março, Lucas, abril, agora tem que concluir, tá? e concluí. Não, e concluí. Então foram 3 meses de preparação e fiz o dia de cinema com eles. E o relato tá aí, é um relato vivo. Eu fiz questão de fazer um relato vivo com a Heloísa, ela achou melhor também. E aí estão lá, 22 barricadas para eu passar, tá? 22 lombadas com 5 barricadas para eu chegar na escola. Cada barricada eu era parado, aquela coisa para saber quem eu era, de onde eu estava indo e tal, tal, tal. Então, foi uma pesquisação. Eu trago uma coisa intensa, que eu não quero parar, eu quero fazer uma outra coisa agora com os educadores sociais da Universidade das Quebradas. Eu quero realmente fazer o cinema na favela, mas não institucionalizado pela escola. Eu achei que isso era um entrave também, mas atividades de lazer e animação cultural. Eu acho que isso é mais que eu quero, porque a escola tem uma outra pressão, depois a gente conversa. Enfim, era isso. Vou mandar os links aí, os filmes que eu usei na formação e depois na prática. Super obrigada, Lucas. Parabéns pela pesquisa. Deu para sentir aí no seu relato emocionado a dificuldade que é trabalhar com educação no Rio, na favela, né? Então, acho que a gente tem, a partir daí, um gancho para conversar. Tem relação da sua pesquisa com a da Tatiana, que é a questão da internet, né? Das redes sociais, o papel que as redes sociais têm ocupado hoje em dia na democratização de alguns conteúdos, apesar de que ainda também, da mesma forma que você falou, o Brasil é muito desigual, também tem muita desigualdade na internet, né? Os conteúdos que vão reforçar os preconceitos, que vão reforçar as exclusões, acho que são mais numerosos do que esses outros conteúdos mais alternativos, né? Então, essa era uma pergunta que eu tinha para vocês dois, assim, para pensar
Como que a gente pode fazer para que esses conteúdos circulem mais? E aí, Lucas, da sua fala, eu fiquei o tempo todo pensando na maneira como você terminou, né? Querendo saber como é que foi a sua relação com a escola, porque você fala muito da sua relação com as crianças, mas os outros professores, com a direção, com a parte administrativa não apareceu só no final como uma coisa um pouco tensa. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. E, Tatiana, foi bom te ouvir de novo também, e, e eu acho que a pesquisa cresceu muito, assim, desde aquela vez lá no Lab, né? E eu fiquei ouvindo e pensando um pouco sobre a questão do envelhecimento, que tem essa coisa que você fala muito da proximidade da morte, né? Dessa sensação de que o tempo está acabando, o tempo está encurtando, sei lá. E também, mas tem uma questão que fica meio rodando, que eu fiquei me perguntando como é que a gente poderia abordar, que é a questão da beleza. Você em nenhum momento fala isso, o envelhecimento é considerado uma perda da beleza. Mas, ao mesmo tempo, isso fica rondando um pouco, assim, nos discursos, né? E aí tem a parte do autocuidado. Como que você acha que dá para aproximar desse tema? Se é uma questão do tipo, vamos de uma vez por todas tirar esse assunto no que se relaciona ao feminino, chega dessa associação massacrante entre a mulher e uma suposta beleza que nos constituiria como sujeitas, ou teria alguma coisa de uma noção ampliada de beleza que passa por uma certa postura afirmativa diante do mundo, porque todas as fotos que aparecem são mulheres muito ativas, assim, né? Não tem nenhuma mulher cansada. Eu não sei se é porque eu tô em dezembro, eu tô muito cansada. Mas eu, tipo, também a possibilidade de falar, cara, eu tô mais velha, eu tô cansada. Eu não dou conta, eu não quero fazer exercício. Quero ficar descansando. Eu quero me aposentar, eu quero não trabalhar, eu quero poder ser uma senhora que fica em casa, sei lá. Como que você pensa essas questões? Porque ficou tudo se embolando na minha cabeça enquanto eu te ouvia, assim. Então, essa é a minha pergunta para Lucas e Tatiana. Não sei quem responde primeiro, se a Tati responde primeiro, porque ela falou primeiro, talvez. Pode ser, Tati, né? Então, Se quiser. É nessa ordem. tá, tá bom. Eu acho que a proximidade da morte não tem necessariamente a ver com eu sentir que eu estou próxima, mas os meus pais envelheceram. E é normal que a gente vire cuidador, né? Cuidador dos nossos pais. Então, tem uma questão que eu gosto de trabalhar o envelhecimento nessa perspectiva também transgeracional, né? Porque você, de repente, ocupa um pouco esse espaço. Você cuida, se você é mãe, você cuida dos seus filhos e você cuida dos seus pais, porque os seus pais estão muito mais velhos mesmo, né? Então tem isso. A morte, eu acho que está mais nesse sentido, para mim, né? A Agnesa, aquele exemplo que eu dei, ela já tinha perdido o marido, entendeu? Ela estava tematizando ali também, ela estava com 70 anos, e, enfim, né, também tem uma fala meio poética, né? Tem uma coisa ali da próprio estilo que ela escolhe, que é o ensaístico, que é mesmo jogar as perguntas para a gente ficar na atividade do pensar, né? Que é a própria definição do filme ensaio, trazer para frente a atividade do pensar, ela vai para o primeiro plano. Então, as perguntas, elas são muitas vezes para nos colocar no estado de introspecção, para que a gente passe a pensar. Sobre a questão das belezas, isso está bastante tematizado. É claro que eu peguei algumas mulheres, e que são mulheres que são influencers, né? Muitas delas, elas vêm de um contexto já da comunicação. Você vai ver que uma já era jornalista, outra era publicitária, outra é escritora, você acaba trabalhava em revista de moda. Então, nesse corpus que eu peguei,
você já está inserido no universo midiático. Mas uma das grandes questões para você convocar esse lugar, engajar, inclusive, as seguidoras, é você mostrar a fragilidade. Então, por exemplo, uma delas gravava vídeos sempre que estava com insônia, para falar do sintoma mesmo, que é a insônia, porque você passa a perder o sono, né? Então, assim, tem a ideia de você trazer a vulnerabilidade para justamente se mostrar uma mulher no seu real. Tem essa questão da realidade, tem a questão de aparecer sem maquiagem, tem a questão de quando você levanta, por exemplo, uma hashtag, que qualquer seguidora manda foto, não tem aí uma escolha das fotografias segundo um padrão de beleza, porque a ideia, em primeiro lugar, por exemplo, é você combater antigamente, né? Tem uma fala, espera-se que a mulher nessa idade vá se aposentar da vida. Né? Ela vai usar certo tipo de roupa, ela vai usar certo tipo de cor, ela não pode isso e tal, e aí vem esse movimento todo dizendo não, ela vai usar biquíni, ninguém vai dizer para ela o que ela vai fazer, entendeu? Ela vai usar com o corpo que ela tem, porque não interessa, a ideia é um pouco quebrar o padrão de beleza. É claro que em qualquer situação dessas, a gente vê uma série de repetições de padrões. Aí isso exigiria uma outra abordagem, né? Que eu poderia até fazer. Porque é claro que tem, a gente já tem temos os nossos padrões, né? Tem escolhas aí, não é tudo que vai quebrar a regra. Mas o próprio movimento, dá para ver, é só a gente ver a questão da mulher grisalha, que é tão gritante a questão da mulher grisalha hoje, como ela está mais inserida dentro da concepção de beleza. Né? Então, a gente vê algumas mudanças que são interessantes em termos de imaginário. Agora é isso, você levantou já lá na minha apresentação lá, você já estava falando dessas mulheres que querem parar de trabalhar. Por isso que eu falei, né? São os feminismos. Né? Quando eu fui fazer o curso com a Márcia Tiburi, ela trabalha muito essa ideia de feminismos dialógicos, que não é tanto a ideia de você, vale a pena mais esse discurso do que esse. Pô, tem que dar voz a todas essas mulheres, porque essas mulheres ficaram muito caladas. Né? Então, que a gente ocupe os espaços. Enfim, não sei se ajudei um pouco. Não, total, é isso. O que eu acho que eu fico com essa. Será que essas mulheres, tipo, não quero trabalhar, não quero me cuidar, quero poder simplesmente sair dos holofotes, mas aí elas também. Não sei, eu fico acho, pensando que a rede social já é um trabalho, né? Só você estar ali, você já está trabalhando. De qualquer forma, porque dá trabalho fazer um vídeo, tirar uma foto, postar, escrever um texto, mesmo que seja um trabalho não remunerado. Bom, mas eu não sei. Eu vou passar para o Mas é Lucas. remunerado. Só uma coisa, só para finalizar aqui. Veja bem, é remunerado. Por quê? Essas mulheres, tipo eu, Ilana e André, tivemos uma conversa, chegou assim um pedaço da pesquisa, assim, eu virei, abrimos uma reunião e falei, eu não quero ser influencer. Eu não quero, não gosto, não vou ficar postando, não sei o quê. Então, o meu Instagram, ele é um museu da pesquisa. Né? O que que ele é exatamente? Eu não sei. A gente falou muito em mosaico, fragmento. Ele é uma espécie de museu. Eu não quero ser influencer. Eu quero levar minha vida. Mas essas mulheres querem. Então, em determinado momento, tem uma que faz propaganda de vibrador, porque uma questão é sexualidade, prazer pela primeira vez, ou prazer sozinha, não ser dependente de homem, esse tipo de coisa, né? Isso para falar numa relação heteronormativa, mas é claro que tem, enfim, tem perfis que eu não mostrei também, aquela história, né, que até a Fernanda, que apresentou faz pouco tempo, ela falou, não dá para mostrar tudo nesse tempinho de todas as coisas que a gente viu. Mas só para dizer que essas influências começam a fazer propaganda dentro do perfil, creme, vibrador, roupa, cursos sobre jornada da menopausa, superidade, que é uma jornada com nutricionista, com personal trainer, com fisioterapeuta de assoalho pélvico, entendeu? Com tudo. Então é business, é Essa assim. jornada, eu vou atrás dessa jornada agora. Pois Vou passar para o Lucas e depois eu vou passar para a Isabela e Drica, que estão com a mão levantada, tá? Lá vem Obrigada. a Mariana. Lá vem a Mariana me fazendo as perguntinhas que não.
sei lá, eu não sei nem como começar a falar isso de gestão, de não sei o quê. Mas, assim, primeiro eu queria falar da estrutura da escola, tá, Mariana? Na escola a gente tinha uma única agente educadora, que antigamente aquele inspetor de pátio, né? A gente tinha uma única para 1.000 pessoas. Então, assim, ela ficava, a resumo da ópera, como porteira da escola, porque você só pode liberar as crianças com os responsáveis. Então, assim, se eu saísse de sala, a gente está num lugar extremamente violento, onde as referências das crianças são de violência, depois de 2 anos sem aula, praticamente. Então, eu até boto isso no relato, de 31 alunos dessa turma, metade da turma era pré-silábica. Então, já por aí você vê, do terceiro ano, né, 9, 10 anos. Aí eu tinha uns 5 alunos que sabia ler e escrever muito, mais ou menos, e uns 10 que reconheciam o alfabeto. Então, assim, para que arte? Essas crianças têm que ler e escrever. Era a primeira coisa que eu ouvia, né? Lógico que, assim, de cara, eu propus atividades artísticas de lazer na sexta-feira, aceitaram, mas sexta-feira quase nunca tinha aula, porque geralmente tinha operação na quinta-feira. Desses 3 meses, 4 meses que eu fiquei lá, se eu tive 4 sextas, foi muito. Então, assim, era o dia que era para trabalhar arte, era um dia que não tinha aula. E aí, quando tinha também, vocês sabem que criança faz barulho, né? E a gente está numa escola que era um CIEP. E qualquer coisa que foge do formato nessas escolas assim muito grandes, eu acho que causa um pouco. Então, tive caso de uma professora que veio filmar a minha aula, que estava tendo muito barulho, e aí isso gerou um processo administrativo não para mim, mas para ela, porque não se pode fazer isso. Assim, a relação não era tão legal, e o estopim mesmo foi o vídeo do Lázaro, por exemplo. Porque o Lázaro mandou o vídeo falando, para a turma do circo, do tio Lucas e tal, muito legal que vocês estão lendo meu livro. Eu mandei só para a diretora da escola, ela mandou para a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação mandou para o Instagram. Alguns professores, não todos, que tinham alguns que eu tinha afinidade, e outros que nem falavam comigo, não me davam bom dia. Então, teve professores que foram lá no Instagram dizer, mas esse projeto não é só desse professor. Em vez da galera achar uma coisa positiva, da escola tá ganhando outras referências sem ser a violência, eles preferiram. Enfim, eu não sei se eu passei xenofobia na escola, eu acho que sim, porque algumas pessoas me tratavam muito mal lá. Eu tinha acabado de entrar, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, eu vim do teatro, vim do futebol, também falo com todo mundo, sou gente boa com todo mundo, até a segunda página, lógico, né? Então me tratavam sempre com uma grosseria, e eu era o único nordestino lá na posição do poder. Todos os outros nordestinos que tinham na escola eram os filhos dos pais, os pais dos alunos que, enfim, não tem nenhum poder para a galera lá da escola. Então, em alguns momentos eu senti isso, e foi um dos maiores motivos de eu pedir para sair dessa instituição e ser transferido, porque só pode ser transferido depois de 5 anos na rede. E eu consegui, porque rolaram várias coisas. Como eu fazia essas aulas de circo, atividades de lazer também, tinham outras crianças de outras turmas que vinham pedir e tal, e isso eu acho que causou algum conflito na instituição, mas para fazer o dia de cinema, ela autorizou, tudo era autorizado, mas eu sentia que tinha uma coisinha de, ele está fazendo algo que a gente não faz aqui, entendeu? Isso, no momento, no começo me motivava, do meio para o fim me desestabilizou, assim, de eu chegar lá na instituição e não ter vontade alguma de cumprimentar as pessoas. E isso eu acho muito feio dentro da instituição educativa, né? Você não ter vontade de se relacionar com seus pares, porque... E aí é uma coisa que rola muito não sei se alguém aqui dá aula em prefeitura, e que eu não gosto de fazer, eu nunca não tinha tido essa experiência, eu dou aula há 17 anos. Eu dou aula há 20 anos, desde os meus 17, estou com 37, e eu nunca tinha passado por isso de um professor falar mal de outro para outro e para outro, e eu sei que chegava lá coisas de mim, né? Que ele atrapalha a aula dos outros, que não sei o quê. Enfim, então a relação não era bacana, não foi bacana, e por isso que eu consegui sair. Eu não tenho nada contra as gestoras, eu até entendo elas, mas, por exemplo, no relato eu boto isso.
uma semana antes do dia do cinema, teve uns alunos que, quando a gente subia para a sala, eles fecharam a sala por dentro. Uma zoeira de criança. Eu sei que a coordenadora praticamente arrombou a porta, esmurrando para abrir, e suspendeu 4 alunos por isso. Então, 4 alunos não participaram do dia do cinema por causa dessa atitude deles. Depois, até uma coisa mais fria na minha cabeça, eu entendo ela. Às vezes ela fala de forma mais ríspida com os alunos, porque lá é realmente muito violento. De lá eu fui para uma outra escola, também entre 2 favelas, mas não era dentro. Os alunos também são bem violentos, mas já era um pouco diferente. Então, eu acho que a estrutura, o local, influenciava muito as coisas que aconteciam. E agora eu estou numa outra escola, estou na 3ª escola esse ano, mas essa eu fiz por troca com outra professora, para ficar mais perto de casa. E eu estou na Maré, vocês citaram a Maré aqui, o negócio da Tatiana, que o povo estava na Maré. Então, tem as coisas da Maré também, só que o nível educacional é muito diferente. Então, a outra escola lá em Senador Camará, os meus alunos do 3º ano não têm o mesmo nível educacional dos alunos que eu estou agora com o 1º ano, são alunos de 6, 7 anos. Hoje eu tenho 2 ou 3 alunos de 33 que não sabem ler e escrever tanto. Na outra escola eram 3 que sabiam escrever, no 3º ano. Então, assim, eu sinto conflitos dentro das... É um trabalho muito duro, muito pesado, e eu sinto que os professores estão cansados, e qualquer coisa que vem diferente, que vai causar e que cria uma pressão neles, também causa isso. Então, foi uma coisa que eu tive uma dificuldade de trazer outros professores para a aula, isso não rolou. É isso. Parabéns pelos trabalhos maravilhosos todos. Que dia, né? Que dia, parabéns, Ilana, Rô, pela organização, muito bom. Edu, Mari. Eu tinha algumas questões, eu já entrei aqui no perfil, Tatiana, para dar uma olhada, porque no início, quando você falou do perfil, eu tive esse entendimento, falei, eu acho que ela virou influencer. Aí eu fui lá ver se era, aí eu vi que não é. Mas eu tinha uma questão. Eu acho que quando você anunciou a pesquisa, eu estava aqui no início do ano, né, quando você apresentou, e eu não tinha muito, não estava muito claro para mim que era sobre a situação das mulheres em determinado período da sua vida. Então, hoje ficou um pouco mais claro. Como você falou que está no percurso, vou falar para ver como é que você age, ou me responde, ou pensa sobre isso, tá? São só questões para a gente pensar mesmo. E aí eu fiquei pensando que, como o seu objeto somos nós mesmos, né? A partir de você e a partir da gente, desse mundo que a gente vive, incluindo as redes sociais, tem uma possibilidade de escorregar, primeiro, para diversidade de temas que se apresentam no mundo das mulheres. A gente viu antes na pesquisa da Isabela, enfim, tem na pesquisa da Fernanda, no outro encontro, tem muitas pesquisas sobre as histórias das mulheres, né? As mulheres falam muitas coisas sobre as suas histórias, e isso tem ganhado cada vez mais reverberação, seja no livro, seja no filme, e isso já tem um tempo, e fica parecendo até que a gente está fazendo muita coisa, né? O Vitor falou isso, os homens falam que as mulheres estão agora nesse lugar. Não, não estamos, mas de fato tem uma reverberação grande desses trabalhos que as mulheres têm feito para se promoverem, no bom sentido, promoverem suas pautas, né, suas questões. Mas eu acho que talvez a pesquisa possa te dar um trabalho no sentido de você investigar a própria rede, né? Porque você agora, na resposta da Mariana, já começou a falar, não, porque nas redes acontece isso, isso e isso, e aí todo mundo ganha, e tem uma coisa de influencer, e aí as mulheres que estão lá também são mulheres que são mulheres de determinados nichos, algumas são jornalistas, enfim, elas têm determinadas profissões e agora fazem disso também um negócio. Mas é disso rede, não exatamente tão somente sobre a menopausa, né? São vários espaços, a rede proporcionou espaço para várias pessoas, inclusive as mulheres, de virarem esse tipo de empreendedor de si e falarem sobre tudo, desde o vibrador até o perfume, enfim, no mundo das mulheres isso ficou enorme. Mas eu acho que pode ter 2 caminhos, eu não sei se te interessa, mas talvez discutir como isso reverbera na rede pode ser uma discussão da própria rede, da utilização das redes, por conta dessa pauta do feminismo ter ganhado tanta preponderância através das redes. Eu acho que Elô mesmo fala isso, né, no Explosão, e vai falar depois um pouco também, em alguns outros momentos, que as redes sociais deram voz a esse mundo de gente que queria falar de si. Então, eu acho que talvez, pensando ainda no feminismo e nas mulheres, você tem uma bifurcação pela frente.
E se você tiver um foco na pesquisa que é exclusivamente a questão da menopausa, das mulheres maduras, como é maduras, né? Não é meia-idade, somos mulheres maduras. Então, as mulheres maduras, essas coisas todas, talvez você tenha que ter muito foco para não descambar para o que elas fazem a partir das redes sociais, porque eu acho que seria uma outra pesquisa, até uma continuidade da sua, talvez, enfim, um aprofundamento, não sei exatamente como podia ser. E eu acho que tem uma coisa muito positiva nessa pesquisa, que a gente tenta, eu tento e não consigo falar a gente para ficar menos prejudicada, que é incluir as novas tecnologias no projeto da pesquisa e deixar aparecer no resultado, né? Às vezes a gente fica pensando que é uma coisa menor você usar esse grande universo das redes sociais para fazer pesquisa, e você me mostrou agora que é muito rico, muito vasto e muito interessante. Então, eu volto agora dessa flip caçando todos os perfis das escritoras, e escritoras muito jovens, escritoras mais velhas, para ver se eu consigo fazer também esse mapeamento que você fez a partir desse lugar. Eu tinha ainda um pouco de medo, para falar a verdade, medo dessa pesquisa pela rede, o medo dela estar falseada, porque a rede é um lugar meio que falsifica a gente, né? Não sei, eu tenho um certo preconceito com a rede social, então acho que você me ajudou nesse sentido, de pode sim, é um potencial, é um manancial de informações, e a gente pode ali, através de uma curadoria muito precisa, tirar muitas coisas. Muito obrigada, porque acaba autorizando a gente, né? Por isso que eu acho que esses encontros são bons, porque a gente se sente autorizado por outros para trilhar o mesmo caminho, né? A outra coisa, Lucas, eu estou assim, muito impressionada como você ficou prejudicado no processo da sua pesquisa. E aí, não falando da pesquisa propriamente dita, eu também estava aqui no início, quando você apresentou, tinha a impressão até que a Mari ia também ser um pouco a sua orientadora, não era? Uma supervisão, não era? Junto, eu me lembro dessa conversa. Mas eu vou falar uma coisa, talvez seja uma coisa super boba, mas não sei, também para pensar. Eu fiz pesquisa de campo, a Ilana sabe muito mais disso do que eu acho que todos nós estamos aqui por conta da antropologia, mas eu fiz pesquisa de campo no direito, especificamente em juizado de violência doméstica. Eu trabalhava com as mulheres em situação de violência. E eu ia para o juizado, que era um outro universo, não era o universo que eu trabalhava. Eu ficava muito sensibilizada. E eu tive que fazer um processo de afastamento muito grande para poder ouvir aqueles homens que eram presos e aqueles juízes que prendiam aqueles homens, aquelas mulheres que queriam que eles fossem presos. Então, era uma grande barafunda. Eu tive que fazer mesmo um processo de estranhamento. Eu tenho a impressão que você atuar como pesquisador no lugar que você trabalha pode trazer um prejuízo para a sua pesquisa, no sentido que você se confunde com essa pessoa, professor, que dá aula em determinado lugar e que precisa se colocar como pessoa professor. Olha, nós vamos transformar essa realidade aqui de alguma maneira, que eu acho que é o que você tentou e fez, né, durante um tempo lá. Mas isso eu acho que é o papel cidadão do professor, que pode ser isso ou pode não, pode ser o professor justo oposto, dane-se, eu só venho dar aula, vou embora, não venho, eu peço licença. Eu acho que talvez, não sei, para pensar para frente, né? Acho que não é sempre possível que a gente faça a nossa pesquisa, por mais que isso facilite a nossa vida, eu não acho que isso é funcional, fazer a nossa pesquisa no nosso local de trabalho, nesses casos especificamente, onde tem uma carga emocional muito grande, porque aí você fica duplamente culpado. Você é um professor culpado porque não dá conta, e que arranja problema na sala de aula, e é um pesquisador que não tem nenhum tipo de estranhamento, porque não consegue, está totalmente envolvido. E aí, o resultado disso, qual é mesmo? Porque você falou muito na transformação daquelas pessoas, só que é horrível isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Aqui é um lugar de pesquisa, então a gente precisa ver como é que a gente quantifica, qualifica, escreve sobre essa transformação. Eu acho muito legal que a gente promova com os nossos trabalhos mudança no mundo. Eu, como marxista, acho que serve para isso. Qualquer trabalho que eu faça vai ter esse viés. Só que é preciso algum tipo de rigor para a gente prestar conta disso que a gente fez. O que é? Essa transformação foi o quê? A partir do quê? Por quê? Era necessário ser transformado? A proposta do projeto era transformar aquela realidade? Isso foi modificado no curso da pesquisa? Essa transformação de realidade, ela é apresentada, ela aparece como uma forma de ação direta do projeto? Eu acho que a gente tem ultrapassado umas coisas, se confundido,
e confundido de propósito, né? Pesquisador e objeto, é acabado um pouco com essa separação, mas tenho a impressão que quando isso faz mal para a gente tem que ter muita delicadeza conosco, porque senão o trabalho não vai para frente, né? E aí, no caso, nenhum dos dois, porque aí fica o sujeito, o cidadão, o homem Lucas fudido da cabeça, porque não dá conta de transformar a realidade de todo mundo. É isso, gente. Desculpa, falei muito. Não, eu não entendi a bifurcação. Essa parte eu não entendi exatamente o que foi pedido, porque eu acho que a gente faz escolhas. E como eu apontei para muitos caminhos, e é o meu, eu já fiz 2 anos, né? Então, a gente se conheceu esse ano. Eu apontei para muitos caminhos, eu achei, né? Então, chega uma hora que a gente vai respeitando né? Você muda, ou você vê os limites, ou você fala, eu não quero ir por aqui. Então, o que que eu obtive das redes? Primeiro, né, que a gente conversou também muito, né? O André, logo no início, ele falou: essa pesquisa é um autocuidado. Ele logo no início falou, né? Ele falou: eu fiz isso no meu doutorado, eu estou achando que é isso. Eu falei: um autocuidado, quer dizer, no meio dessa história, eu comecei a reconhecer sintomas em mim, eu comecei a olhar de outra forma, porque quando você encontra uma comunidade de interesse num espaço como o Instagram, mas não precisa ser o Instagram. Eu, por exemplo, fui fazer o curso com a Márcia Tiburi, que é um lugar também que se forma uma comunidade, que é em grupo fechado de internet, entendeu? E que rolam os assuntos, e os assuntos são às vezes até parecidos, por exemplo, decidir, eu tenho maturidade suficiente para dizer, eu vou ser celibatária, eu nunca mais quero me relacionar com outra pessoa, porque eu quero cuidar de mim e ter amigos, e não quero mais encheção de saco, por exemplo, só para dizer, é uma temática que aparece nas redes em outros discursos, que é a própria liberdade e você tirar o peso da cobrança social, né? Mas aparece ali na conversa cotidiana, entendeu? No meio de um grupo entre mulheres. Então, enfim, eu não sei se eu. Mas eu não vejo, eu não acho que eu tenho que ir para outros lugares agora, porque eu cheguei a bastante coisa. Por exemplo, falando em autocuidado, me permitir, né, retomar algo que, para mim, era uma grande briga interna. Eu não sou a acadêmica tradicional, nunca fui. Eu fiz teatro, eu sou atriz formada, eu fui fotógrafa, entendeu? Eu fui publicitária, eu sempre fui assim. E aí eu caio na academia. Aqui eu caí num curso de pós-graduação bastante reto, assim, que é pontuação, é tipo assim, artigos, pontuação, congressos, isso, aquilo. Imagina, eu falar, fazer uma pesquisa, não estou em artes cênicas, estou em comunicação nesse grupo e vou fazer uma pesquisa de performance. O quê? Isso não é sério? Você entende? Então, assim, eu já estava nessa transição quando eu conversei com o André, e ele falou: você precisa ir para o PAC, que as meninas lá, viu, Ivana? As meninas são bem arejadas. E foi assim que eu cheguei e vi: uau, então eu posso ser pesquisadora num formato muito livre de pesquisa. Então, para mim, eu me deixei viver algo que eu não tinha vivido na academia. Por isso que eu estou assim, toda solta, e às vezes preciso dessas reuniões que eles falam para mim, faz, eles falam um bando de coisa, eu nunca fico no que eles falam, faz diário de campo, fiz, né? Faz isso, a gente vai tateando, porque é um momento muito efervescente, né? De possibilidades, é como se eu estivesse transitando pelas várias vidas que eu já tive, respeitando a trajetória, por isso autocuidado. Eu estou respeitando a Tatiana, que foi professora de roteiro, que fez cinema e tal, e falei, pô, deixa eu escrever uma série. E voltei para o mundo da produção, estou aí apresentando para os players, né? Não sei o quê. Então, assim, é você ir aceitando quem você é, de alguma forma, né? Eu sou uma pessoa muito assim, né? Então, é isso, por isso que a pesquisa está desse jeito. Acho que botaram dois que são meio assim junto, porque aí dá para vocês entenderem, né? Porque, para você entender um pouquinho, é a Drica, né, que perguntou. Primeiro eu fiz história, depois eu fiz artes cênicas, depois eu fiz pedagogia. Mas no meio do curso de artes cênicas eu fiz o mestrado em educação. Aí, quando eu terminei artes, aí eu já dava aula fazendo arte cênica, eu dava aula na UERJ, substituto, fazia artes cênicas, aí terminei, aí fui fazer o doutorado. Durante o curso de doutorado que eu fiz pedagogia. Então, eu fazia o doutorado e o curso de pedagogia.
muitas coisas eu queria muitas coisas, né? Igual a Tati também. Embora eu acho que eu não consegui falar tanto como eu queria aqui hoje, até porque eu tô doente pra caramba, e os pensamentos estão meio assim. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, mas eu só cheguei nessa conclusão de que você me falou depois da pesquisa. E não quero trabalhar mais com pesquisação, porque depois que eu terminei, eu fiz o mestrado, eu fiz um estudo de caso na Universidade das Quebradas. Foi lá que eu conheci a Rô, a Heloísa, e ó, 10 anos depois eu voltei aqui para o PAC. E aqui no PAC, sempre com essas ideias, vamos fazer pesquisas diferentes e tal, não sei o quê, e eu fui me motivando, foram soltando minhas asinhas, eu criei uns azões, e, e esses azões culminou numa crise de ansiedade enorme, fiquei 15 dias afastado. Mas uma coisa que você falou realmente, e que eu percebo, a maioria dos professores, eu posso estar sendo injusto com a galera, mas eu só vejo eles indo lá e pronto. Não querem se envolver. Pelas poucas conversas que eu tenho. Só que isso é de mim, eu me envolvo. Eu sou pisciano, então se eu vejo alguém morrendo, às vezes eu morro por ela. Eu não sei, é da minha personalidade. Eu vejo a pessoa passando fome, eu sinto a fome dela. E, sabe? Então eu me envolvo com o negócio e que foi importante para mim esse envolvimento com os alunos, assim, mas eu consegui ter um alcance, desenvolver uma metodologia, né? Porque a minha ideia principal com esse pós-doc era condensar tudo que eu vinha fazendo na minha prática pedagógica de forma, de forma de pesquisa, consolidar e publicar isso, para que outras pessoas repliquem em outras realidades. Porque no mestrado você não é ninguém, você cita as pessoas. No doutorado você é alguém, mas também tem alguém que te prende ali, porque eu também fiz um curso bem duro, igual a Tati, num programa bem duro, e tive que jogar um monte de coisa fora e fazer muito do que eles queriam. Para ter meu diploma, eu não ia ter. Então, assim, no pós-doc eu via as falas da Ilana e da Elo, e conversava com a Elo, e aí eu, poxa, vamos lá, vou me experimentar, né? Tanto que para o segundo ano eu não pretendo trabalhar em instituição, eu quero fazer mais como projetos, estudos de casos, de um cinema, um cineclube, em tal favela. Eu vou lá uma vez, eu proponho uma dinâmica e tal, mas agora eu estruturei isso. Ah, e durante o pós-doc eu estava fazendo artes visuais. Por isso, e aí esse meu relatório também me ajudou a fazer o artigo do TCC. Com o que eu fiz aqui do relatório, porque lá era um artigo até 15 páginas. Aí eu ajustei algumas coisas. Eu publiquei também o artigo no e-book da Casa Rui, que era informando sobre minha pesquisa, porque também no meu cronograma tinha lá, fazer um artigo divulgando um pouquinho como era. Mas eu acho que você passou por essa experiência de viver coisas violentas e isso afeta realmente. Mas se eu não me afetasse por isso? Se eu não escrevesse sobre o que eu escrevi, quem iria escrever? Eu até no meu relato eu boto isso. Eu acho esse meu relato um ato de coragem. Porque eu vou dizer a vocês, se alguém de lá vê o que eu escrevi, não sei se estarei aqui por muito tempo, por exemplo. Era o que eu temia, até em citar o nome da escola na época. Eu conversei com a Elo, ela, não, eu prefiro que você coloque as coisas reais da pesquisa que você enfrentou do que você apague essas coisas, porque tem coisas que eu coloquei que não eram para colocar se fosse com o nome da escola, tá? Isso, deu separado nas barricadas e tal. Sabe, coisas simples, mas que para quem é de lá é importantíssimo isso. Né? Então, assim, eu acho que, que tem uma pesquisa, tem as considerações, e o objetivo não era transformar as pessoas, embora eu acredite que a arte transforma. O objetivo era condensar uma metodologia para o uso do cinema. Não usar o cinema como tapa-buraco quando falta um professor, ou usar o cinema para passar o tempo de sala de aula, não. O cinema como uma questão de comunicação da cultura e da política, de coisas que estão acontecendo agora e que são fundamentais para a formação do ser humano, né? A criança, ela precisa saber disso. Então, essa coisa de menino e menina, eu conversava com eles. E aí, na pesquisa, eu falo isso, só para concluir aqui. Na pesquisa, eu falo isso, por exemplo, na eleição, eu fiz representante de turma, que tem o Grêmio Estudantil também, mais alunos do quinto ano, eles votaram. Os meninos votavam em quem? Nos outros meninos. As meninas votavam em quem? Em quem teve a melhor fala, não só se era menina ou menino. E na representante de turma aconteceu a mesma coisa. Então, nessa fase de. Isso, enfim, eu acho que é uma coisa até para estudar um pouco mais, né? O agrupamento masculino e o agrupamento feminino. O que eu queria discutir também era masculinidade. E que acabei não discutindo tanto
mas o que ficou sobre masculinidade ali era isso, de menino e menina, questão de cor e questão da violência, do corpo. A gente conversou muito sobre o corpo, porque os meninos tinham a mania de pegar nas meninas. Então, nesses 4 meses, pelo menos na minha turma, eu senti uma diferenciação na própria fala deles. Ah, não, eu não posso pegar no corpo de fulaninha porque o corpo é dela. Isso veio de onde? Isso veio de um trabalho de 4 meses que eu fiz com eles e culminou no cinema, né? Então, eu acho que teve um impacto, mas o impacto maior para mim é a organização do material para se replicar como metodologia, que aí era o meu interesse, né? O cinema como um mecanismo pedagógico, enfim, acho que era isso. Dá tempo de eu fazer umas observações muito rápidas. Não vão, nunca são muito rápidas, mas duas coisas que eu queria falar aqui. Lucas, o uso do cinema como forma de material didático, pedagógico, eu não sei nem como é que chama isso, porque para discutir determinados temas é uma coisa consagrada. Roberto da Mata deu todos os seus cursos na PUC nos últimos anos usando filmes. Eu nunca entrei numa sala de aula sem passar pelo menos 4 dando numa disciplina, sabe? Mas, pelo menos, porque eu acho que o cinema é uma expressão da cultura e é um discurso e é uma narrativa como a literatura, sabe? Você não lê livros dentro de determinados assuntos. Então, eu acho que o que eu acho mais interessante no seu trabalho, sabe, é o seu envolvimento com o seu objeto de estudo. Eu queria lembrar que com vocês, eu não sei, acho que você não estava, mas no dia da apresentação da Débora Diniz, ela ficava pedindo, né, explicando que ela tinha um extremo envolvimento com as mulheres, né, que tinham passado por processos de aborto que ela documentava, mas que ela era uma pesquisadora séria. E eu disse, gente, não precisa explicar que é uma pesquisadora séria, ao mesmo tempo que tem envolvimento, porque se você não tem um mínimo de envolvimento, você tem que ter... Olha, a minha perspectiva é a seguinte, o que te permite o distanciamento do seu objeto, aquele distanciamento que é uma reflexão, né, para você não se misturar com o seu objeto, é a teoria. Se você tem uma fundamentação teórica que te permite fazer uma reflexão que vem de um outro lugar, e você ao mesmo tempo que você está envolvido com a situação como sujeito lá presente, na hora de você fazer o seu raciocínio teórico, de você tentar compreender e ter uma leitura, a ideia de leitura, uma interpretação daquilo que está acontecendo, o que te dá instrumental para isso são perspectivas teóricas. Essa é a minha perspectiva sobre isso, né? Então, você não se mistura com o seu objeto, entre todas as aspas do mundo, de estudo, porque você faz uma leitura de um outro lugar. Agora, emocionalmente, eu nunca consegui pesquisar nada que não me envolvesse emocionalmente, porque eu só estudo o que eu gosto. Não é isso? Eu não vou estudar uma coisa que eu não gosto. A Tatiana falou uma coisa que eu achei interessante. O André não falou de autocuidado, não. O André falou de uma coisa que pode ser confundida com autocuidado, que é o seguinte, é que quando você estuda o que quer que seja, e você estuda alguma coisa que te interessa, né? Que te interessa como sujeito, e eu acho que quando a gente escolhe, eu não sei, mas eu acho que todo mundo, quando escolhe alguma coisa para estudar, algum envolvimento, ela tem com aquele assunto. Não é alguma coisa que você não teria a menor vontade, não me interessa, você se interessa por aquilo. Então, quando a gente estuda alguma coisa que nos interessa, tem alguma coisa na nossa subjetividade que está envolvida na nossa escolha do nosso tema, não é verdade? Eu acho que todos nós temos essa experiência, né? Então, quando você está escrevendo sobre uma determinada coisa, você está compreendendo uma determinada realidade, né? Um determinado fato, uma situação, um contexto,
você também se compreende melhor. É isso que o André estava dizendo, que quando ele escreveu a tese de doutorado dele, que eu não me lembro mais qual é o assunto, que quando ele estava produzindo um conhecimento sobre o tema que ele estava estudando, ele estava conseguindo se conhecer melhor. Eu acho que é isso que você está fazendo no seu processo de pesquisa, Tatiana. Sabe, essa é a minha impressão, de que quando você está estudando a questão do envelhecimento e você está produzindo, você aparece nas imagens, você faz imagens suas para se colocar. Então, você faz isso de uma forma explícita. Eu acho que isso é uma coisa extremamente inovadora, né? Do ponto de vista de usar a internet, o Instagram, para colocar a sua imagem, e a sua imagem está ali porque ela faz parte de uma reflexão sobre o envelhecimento produzido por outras mulheres, porque você tem ali no Instagram o que você está produzindo. Aquilo ali é quase não, eu diria que aquilo é uma pesquisa-criação. É uma pesquisa-criação no sentido de que é uma criação na internet que produz conhecimento. Você não está, assim como o Lucas, né, pode querer fazer um filme, né, como cineasta, digamos, para produzir, ou como um cineasta faz um filme, como uma forma de produção de conhecimento, você faz um Instagram como uma forma de produção de conhecimento, usando referências teóricas, usando discursos de outras mulheres que você coloca ali. Então, eu não vejo isso como autocuidado, eu vejo como você utilizar a sua pesquisa como uma forma de se aproximar de alguma coisa que te diz respeito como sujeito. Quando você usa as memórias da sua avó, quando você mergulha nos arquivos da sua família, é isso que você está fazendo. E, para mim, é esse o assunto do seu Instagram. É a questão do envelhecimento, da memória, do passado, do como é que você vê o seu presente, como é que você se relaciona com o seu passado, dos seus antepassados, inclusive, né, os seus antecessores, e com isso você olha para o seu futuro. Mas não você só sujeito, você produzindo conhecimento sobre esse percurso que, de alguma forma, é uma reflexão sobre um assunto que serve a outras pessoas também. Ou seja, é uma pesquisa em que você está envolvida e que você se coloca como sujeito. Tem autores, agora, eu sou antropóloga, difícil me afastar dessa minha origem, mas na antropologia contemporânea, né, dos anos 70 para cá, pós-moderna, não gosto dessa palavra, mas dessa que vem se desenvolvendo cada vez mais, o posicionamento do sujeito dentro do seu próprio trabalho é uma norma. É praticamente uma norma. Que relação eu tenho com o meu objeto de estudo? Não levem a palavra objeto ao pé da letra. Com o tema que eu estou estudando, com as pessoas com quem eu estou conversando ao fazer a minha pesquisa. Isso é muito importante, isso tem que estar no trabalho. Sabe, Lucas, o seu relatório tem que colocar, sim, a tua relação, o seu sofrimento, porque é um sofrimento óbvio, obviamente legítimo. Claro, você não suporta, você se afasta. É uma coisa de você se defender. Agora, há quem suporte. Agora, eu acho que uma forma de se defender, claro que lá você tinha que se defender de bala de revólver e de agressão, é diferente. É diferente. Você pode simplesmente não querer e sair fora e dizer não é para mim. O que é perfeitamente legítimo, não precisa ficar culpado. Você pode ficar com saudade das crianças. E você pode escrever um artigo sobre isso, entendeu? Porque esse seu artigo vai ser muito interessante e muito útil, sabe? Sobre essa responsabilidade do pesquisador em relação ao universo que ele pesquisa. Porque aí é que está. Claro que você não podia botar o nome da escola, claro que você não podia botar nome de ninguém, porque isso é uma ação responsável. Você é responsável não só porque acontece com você, mas pelo que acontece com eles. Sabe? Quem vai ler o seu relatório tem que ler alguma coisa que não coloque ninguém em risco. Não é verdade? E essa sensação de responsabilidade do pesquisador é um elemento indispensável do pesquisador.
Mas isso inclui responsabilidade para consigo mesmo também. Não dá para fazer? Não faz. Não faz. Porque senão, senão você se maltrata, não é? Nesse sentido, tem a ideia de você ter cuidado consigo mesmo também, né? Como a gente tem que ter na vida. Agora, eu amei esse dia de reflexões. Eu acho que o que a gente ouviu aqui hoje, de diferentes pesquisas, mas que a gente também podia juntar, eu também acho que a gente podia pensar um nome para essa mesa, Eduardo. Se a gente já soubesse antes onde é que as coisas iam levar. A gente, porque os dois trabalhos têm muita coisa em comum, como ele disse, não só porque os dois são pessoas múltiplas, né? Assim, com vários cursos e vários interesses, mas porque tocam em coisas próximas, né? Tocam em questões próximas, levantam questões próximas. Eu acho que a ideia da gente fazer seminários em vez de fazer apresentação de pesquisa, que é o que a gente está pretendendo fazer no pesquisa avançada junto com a extensão, vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito mais produtivo e a gente vai ficar muito mais feliz. Essa é uma boa maneira da gente acabar nossas atividades de pesquisa avançada, né? Da gente pensar que seremos mais felizes fazendo mais vezes aquilo que a gente está fazendo hoje. É isso. Eu queria agradecer muito a Mariana, ao Edu, às pessoas todas que a maioria tinha compromisso essa hora, por isso preferiu a mesa anterior, então alguns já não estão aqui, mas foi uma tarde imersiva para mim, né? Estou falando por mim, muito enriquecedora, muito mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou ter dificuldade de dormir hoje. É isso. Eu Obrigada. também adorei, né? Parabéns, Adorou? Tatiana. Ai, que Parabéns, bom. Queria Lucas. agradecer bastante também. E queria te fazer umas perguntas burocráticas. Você pode ser. Então, é rapidinho. Para Se... mim, as perguntas burocráticas. Mas para eu queria entender como é que vincula a pesquisa ao pós-doc do PAC. Porque eu estou com uma supervisionanda de pós-doc. E aí, não sei como eu faço que a pesquisa dela Eu vou te esteja. dar uma resposta rápida, que o Eduardo vai confirmar se eu estou certo ou não. Porque é o seguinte, ela vai ter que se inscrever na Letras. Não é isso? No Já programa. teve o requerimento de supervisão aprovado pela Comissão Deliberativa do PPG, né? Não. Vai ter que Aí, fazer esse trâmite, assim, aprovando pelo PPG, aí basta incluí-la na pesquisa avançada. É, tá. tá? É Beleza. assim, as pessoas que têm, né, por exemplo, quem é professor da Letras, as pessoas têm que né, tem que fazer o trâmite todo pelo programa de pós-graduação da Letras, né, quando a supervisora é da Letras. Quando forem de outros programas, professores são professores vinculados a outros programas de pós-graduação, elas se inscrevem no outro e fazem parte da pesquisa avançada, como esse lugar em que a gente discute as coisas, todo mundo junto, e que agora os laboratórios estarão de mãos dadas conosco através dos seus trabalhos de extensão. Não é isso, Eduardo? E mais uma. E a Para É dar gente... isso. optativa, pode ser qualquer pós-doc? Como, Mário, eu não consegui Oferecer optativa? Qualquer disciplina. disciplina optativa, qualquer pós-doutorando pode? Pode com aprovação da comissão deliberativa. Aí você submete a proposta da disciplina, a comissão deliberativa aprovando, aí isso é encaminhado para o departamento que abre a turma para o período seguinte. Do PPG. Como? A comissão deliberativa do próprio PPG, não do Do próprio departamento. PPG. É. Ah, tá certo. Sabe o que eu acho tão bonito aqui nesses nossos trabalhos do PAC? É a paixão com que as pessoas lidam com o trabalho de pesquisa. Eu acho tão bonito isso,
né? A Drica falando da experiência dela, né? A Tatiana, e os que falaram de manhã também, né? O Lucas, claro, a Mari, que eu sei que também tem esse lado, né? Eu acho isso um privilégio, estar num grupo de pessoas assim, privilégio mesmo. Muito obrigada.